Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila, dando início ao assunto sobre China, tudo bem? Bom, essa é a primeira aula, tá? Muito possivelmente de duas, então vamos lá. Aula de número 07, separei para falar dos aspectos físicos e políticos, né? Porque é um dos assuntos mais polêmicos do mundo. O fato da China ter sua economia capitalista, entre aspas, e né, seus aspectos sociais aí socialistas, tá? Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu não vou nem repetir. A gente sabe que a China, de toda a Ásia, é o país, né, mais contrastante, né? Lá é a segunda maior economia do mundo, ficando para trás só dos Estados Unidos. A maior população da Terra também está lá, né? Podemos dizer que a economia de maior potencial, né, futuro também está lá. É uma das que, se não, né, a maior, mas é uma das que mais crescem. O terceiro maior país, né, só fica aí para trás também dos Estados Unidos. Na verdade, esse terceiro lugar, enquanto país, né, de maior extensão, fica entre ela e os Estados Unidos também. Bom, é, é gigantesco no sentido de ter, né, também números equivalentes à mão de obra disponível, né? Sua civilização também é muito antiga e até hoje a gente vê algumas construções, né, do passado, por exemplo, a muralha da China e a cidade proibida. Mas hoje a gente vai estar falando aí do relevo e do clima, né? E além da questão política que já eu vou falar. Bom, o relevo, vocês têm esse mapa na apostila de vocês, né? De maneira geral, a gente olha aí que na parte leste, essa borda aí leste toda verdinha, é onde estão as planícies, né? Ou seja, é onde tem um relevo um relevo rebaixado e não à toa é o lugar que mais tem gente, né? Aí está o mar amarelo, por exemplo, né? Isso faz com que realmente as pessoas se concentrem aí. Aí você vai seguindo mais para baixo, vocês vão ver deltas, né? Onde tem o Rio Amarelo, fazendo divisa aí quase, né, com o Vietnã, Myanmar, o Yangtze também fica lá, e aí você vai indo mais a oeste, é aí onde estão as regiões mais altas, né? O Monte Everest fica aí, né? A gente sabe que o Monte Everest faz transição aí com o Nepal, está no Nepal, né? E aí a gente entende que essa região onde o relevo é o mais alto de todo o planeta Terra. Aí você vai subindo, onde tem aqui amarelinho, isso aqui nada mais é, gente, do que o deserto de Gobi, né? É o deserto mais árido também do planeta. E aí vocês vão chegando aqui, ó, onde tem a divisa com Mongólia, essa parte aqui, é onde estão os campos, né? É onde faz também divisa aí com a Sibéria, onde está a Sibéria. Enfim, vocês veem uma diversificação e um contrastante muito grande também, né, nos relevos. Enquanto o clima, a gente tem as estações secas e monções úmidas, né, algo muito próximo das monções, e faz com que os invernos sejam frios e secos, até em função do que eu falei. Lembra que eu falei que a cordilheira serve como uma barreira, né, que impede a umidade de chegar? Então, não diferente é aqui também. Mas também temos verões quentes e úmidos, né? Principalmente quando o lugar é próximo de mar. Gente, acontece uma coisa muito interessante. Conforme a umidade chega abaixo de 80%, ou seja, conforme tem, né, um clima mais seco e começa a ventar, vocês acreditem se quiser, começa a formar aí a tempestade de areia. Eu botei área, mas é areia, tá? Perdão. Que aí, conforme as partículas elas ficam suspensas no ar e chegou o vento leva, ó, formando uma muralha de areia que pode chegar até 10 metros, né? E, na verdade, até 10 metros mesmo, isso eu ia falar assim, mas é até 10 metros. E aí os ventos, né, de 60 quilômetros por hora levaram do deserto de Gobi, areia do deserto de Gobi, até a cidade de Zhangye, lá na China também. Então, realmente é um fenômeno que pode acontecer. Agora vamos falar de um assunto mais polêmico, tá? Antes de mais nada, gente,
A China, ela vem de um passado de dinastias monárquicas. Isso não é um passado tão remoto, não. Até o início do século XX, quem regia o território chinês eram dinastias monárquicas estrangeiras, né, de outros lugares. E só em 1912 que passou a ter uma república. E essa república sequer foi diplomática, ou seja, era uma república concentrada com um poder concentrado na mão de uma pessoa só. Mas ainda assim, essa república ela influenciou bastante, né? Ela incentivou bastante o desenvolvimento industrial, porque já tinha uma mão de obra grande e já tinha uma abundância de matérias-primas. Mas isso não impediu que a sociedade se mantivesse aí enquanto camponeses nesse regime colonial. E aí aconteceu que na década de 30, lembrando, tá? Já tinha acontecido aí a Primeira Guerra. E aí o pau estava comendo. E aí o que acontece no território chinês? Foram várias as tentativas do Japão tentar invadir o seu território. E em 1930 criou-se o Partido Comunista Chinês do Mao Tse-tung, que teve aí uma influência muito grande, né, do marxismo, da ideia, né, do Estado controlando, né, a economia e a vida social. Então, o que aconteceu? O Mao Tse-tung, né, essa grande figura da época, ele usou o sentimento aí o sentimento nacionalista, né, de um povo unido, né, em função da sua nação chinesa, e ele aplicou o modelo soviético, né, o modelo socialista vindo aí da União Soviética. E esse momento foi conhecido aí como grande salto à frente, justamente instaurado aí pelo Mao Tse-tung. Mas aí não foi levado aí para frente, porque era uma baixa produtividade, muita burocracia, tinha uma baixa qualidade e os produtos não eram tão diversificados. E aí também esse modelo ele se concentrava mais na produção militar do que na produção têxtil e alimentícia, ou seja, eles focavam mais em produzir armas do que produzir alimento e roupa para a população. Então isso realmente foi um problema, né? E aí esse modelo ele apresentava aí os prós e os contras, né? E os prós era que teve uma reforma agrária, né? As terras foram distribuídas, porém, por ser uma economia planificada, né, controlada pelo Estado, o Estado controlava tanto a riqueza natural quanto industrial do país, né? E esse modelo, né, do Mao Tse Tung, ele se manteve aí até a sua morte, né? Se manteve aí até depois de 1976. E aí entrou um cara chamado Deng Xiaoping, né? Vou falar de novo. Deng Xiaoping, não sei se eu falei certo, né, a pronúncia, mas esse cara ele entrou querendo tirar a influência do Mao Tse Tung, né? Isso é conhecido como processo de desmaoização, ou seja, um processo de reforma econômica que visava aí uma abertura maior, né, do mercado chinês para o mercado internacional. E nisso, uma parte, né, da produção tinha sim seu objetivo para as empresas estrangeiras e uma parte aí com o objetivo de incentivar o consumo interno, né, que era controlado pelo governo. Isso, de fato, não mudou. Só que, conforme teve essa abertura econômica, ele começou a instaurar na China as ZEEs, que nada mais é do que as zonas econômicas especiais, né? Aquelas que permitiam, aquelas que foram pensadas para as indústrias multinacionais, né? Indústrias de fora, de outros países. E elas se localizavam exatamente no litoral da China, no litoral que facilitava aí, né, a importação e exportação por conta da proximidade com o mar, né? Muitas dos produtos, né, dos contêineres, eles partem de portos, né? São os navios que levam e trazem os produtos. E o que acontece, né? Conforme as EEs, elas estão nos litorais, é justamente nessa área que mais tem a população de uma renda melhor, né? E aí
se torna aí um grande centro demográfico, né? Muita gente concentrada nesse lugar. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos nas próximas aulas. Um grande abraço.